Sabe aquele livro que você já ouviu falar, ganhou de presente ou deixou esquecido na estante há meses? Aqui no podcast Tá na Estante, a gente traz uma resenha honesta, em forma de conversa bem-humorada com quem já leu e compartilha sua opinião. Se você vai gostar do livro ou não dá pra prometer, mas a nossa ideia é que você termine esse episódio com uma nova perspectiva sobre a leitura. Afinal, se tá na estante, tem história. Sejam bem-vindos, leitores, a mais um episódio do Tá na Estante. Eu sou a Carolina. Eu sou a Valentina. E hoje a gente vai conversar sobre Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid. Este é o quadro Na Mesma Página, onde histórias de romance viram um bate-papo, sem spoilers, para explorar conexões, sentimentos e tudo aquilo que move os personagens, mostrando como, por trás de cada história de amor, existem emoções e dilemas muito reais. Preparados para tirar mais um livro da estante? Hoje, nós vamos voltar para a Era de Ouro de Hollywood, para falar de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, um livro que se tornou um verdadeiro fenômeno e conquistou as listas de mais vendidos no mundo todo. A autora americana Taylor Jenkins Reid é recordista do New York Times e é aclamada mundialmente por sua capacidade única de criar biografias fictícias tão perfeitas que fazem a gente correr para o Google para checar se os personagens realmente existem. E a Taylor tem uma bagagem incrível que explica esse talento. Antes de estourar como escritora, ela trabalhou por anos na indústria do cinema em Los Angeles, atuando diretamente na área de testes de elenco. Essa experiência de bastidores deu a ela o olhar afiado para retratar o lado glamouroso e ao mesmo tempo cruel da fama. Curiosamente, a autora começou a escrever de forma despretensiosa após os 20 anos, e encontrou, na figura de Evelyn Hugo, a oportunidade perfeita de explorar a complexidade de mulheres ambiciosas que cruzam qualquer limite para proteger quem amam. O impacto dessa história foi tão avassalador que o livro virou uma febre global e transformou a Taylor em uma das escritoras mais queridas do público brasileiro. Com toda essa sensibilidade, ela consegue o equilíbrio perfeito: entregar uma narrativa magnética, cheia de fofocas de bastidores, escândalos e reviravoltas da alta sociedade, enquanto aborda temas densos e extremamente reais, como a sexualidade reprimida, o preço do sucesso e o verdadeiro significado de família. E para abrir as portas desse universo cinematográfico que a gente tanto ama, o episódio de hoje vai desvendar todos os detalhes dessa trama. A história acompanha Monique Grant, uma jornalista iniciante que vê sua vida mudar drasticamente quando a lendária e reclusa estrela de cinema, Evelyn Hugo, escolhe justamente ela para dar uma entrevista exclusiva. E mais do que isso, para escrever sua biografia definitiva. Do outro lado, temos a própria Evelyn, agora prestes a completar 80 anos, decidida a revelar ao mundo toda a verdade por trás de sua jornada rumo ao estrelato e principalmente sobre os seus 7 casamentos. E é aí que os caminhos dela se cruzam. Conforme Evelyn desenterra os segredos do passado e reconta suas décadas de ambição, perdas e um grande amor proibido, Monique percebe que não foi escolhida por Evelyn à toa. O que começa com uma oportunidade profissional histórica, logo se transforma em uma teia de conexões profundas e dolorosas, onde os mistérios de Hollywood colidem com a realidade, mostrando que por trás de cada grande fofoca existe uma verdade humana avassaladora. Bom, esse livro é um grande sucesso e que eu já tinha visto em vários lugares, indicação para ler, e até então eu não tinha lido por julgar profundamente a capa. Sério? Sim. Lá vai ela! Sim, que nem o livro A Empregada, esse foi um que eu julguei muito a capa. Eu acho a capa muito feia. Confesso que eu também acho muito feia. E eu acho que foi um dos motivos, parando pra pensar agora, foi um dos motivos que eu fiquei não instigada a ler de forma alguma. É muito feio. Aquele verde da capa. Aquela fonte do título Não e aquela foto. Não tem como. Que nem tem a ver com a descrição da personagem principal, sabe? Não faz sentido aquela capa. Então, pra mim, parece que faltou uma foto grátis de um vestido verde. E daí eles falaram, solução, vou botar um filtro verde aqui pra fingir que as pessoas não vão perceber. É, exatamente. Não tem como. Nossa, então foi um livro que eu julguei muito pela capa e eu fiquei empurrando com a barriga pra ler, porque eu sabia que em algum momento eu ia acabar lendo, porque todo mundo me indicou várias vezes esse livro.
dizendo que é maravilhoso, a história é ótima, é cheia de plot twists, tu vai amar. Então, agora quando a gente decidiu ler, eu pensei, bom, lá vamos nós. E foi uma boa leitura. Que bom que eu ultrapassei esse preconceito com a capa, porque é bem interessante. Eu tinha lido o primeiro Daisy Jones and the Six, dessa autora. Eu também. E logo, quando a gente tava pesquisando a autora pra fazer o episódio, eu fiquei, ai, sim, faz muito sentido ser a mesma escritora. Sim. Porque acho que o estilo de escrita dela é muito único e muito bom. Nossa, no Daisy Jones and the Six, o que eu mais gostei naquele livro foi justamente essa... Narrativa. Esse estilo de narrativa dela de montar uma história como se fosse um documentário. No caso do Daisy Jones, como era só diálogos, né? Parecia um formato pra tela mesmo. Que tu tava assistindo um filme, só que em formato de livro. Mas nesse livro agora, da Evelyn Hugo, eu achei que o estilo tava muito parecido. Ela conseguiu, parece, contar uma história que a gente fica se perguntando. Será que é verdade tudo isso que ela tá falando? Porque parece tão real. Tudo que ela vai descrevendo. O jeito que a Evelyn as coisas que acontecem, onde ela morou, a forma que ela virou atriz, sei lá, ela contando as coisas. É tudo muito realista. Muito bom. Eu achei muito boa essa narrativa. Talvez o ponto mais alto do livro pra mim é esse. Eu também acho. Ficou uma linha tênue entre uma biografia de alguém que não existe e uma fofoca. Como se ela estivesse sentando e contando realmente o que aconteceu com ela, as coisas que ela passou. Então eu acho muito interessante a narrativa por si só e muito envolvente por causa disso. Porque parecia uma fofoca e eu queria saber o que ia acontecer com ela, o desenrolar das coisas. É porque como ela acaba, já desde o início do livro, ela escolhe a Monique para ser a escritora da biografia dela, muito rapidamente elas começam a conversar e elas sentam, cada uma na sua cadeirinha, e a Evelyn começa a despejar a vida dela pra ela. Então, parece que a gente tá sentado numa salinha escutando a grande fofoca da vida da Evelyn Hugo, sabe? É bem interessante nesse sentido porque tu fica bem instigado pra saber o que vai acontecer do início ao fim. Eu fiquei bem curiosa pra saber, porque sempre tinha algo novo, sabe? Por mais que... Que loucura a vida dessa mulher, né? É que como tu sabe que ela tem 7 maridos... Quando tu chega no terceiro, já aconteceu tanta coisa. Sim. Já aconteceu tanta narrativa na vida dela e tantos altos e baixos e tantas reviravoltas que daí tu pensa, mas ainda faltam alguns, né? Sim, porque eu acho que o terceiro marido, ela não tinha nem 30 anos ainda. Sim. Então, poxa, é uma vida inteira que ela conta de muitas coisas que ela viveu. E ainda por cima, os 7 maridos são só, digamos assim, a camada superficial. Porque conforme ela vai contando, tu vai entendendo como tem muito mais da vida dela do que parece. Então isso é bem legal. E a Evelyn em si, ela é uma personagem muito icônica. Eu acho que ela é marcante. Já de cara, ela chega arrasando. Porque ela tem uma personalidade muito forte. É aquele clássico de pessoa ou personagem que é ame ou odeie. Eu acho também. Eu acho que ela é bem fria. É uma personagem muito fria. Porque ela é calculista, né? Porque ela é aquele tipo de pessoa que ela bota uma coisa na cabeça e nada no mundo vai impedir ela de realizar aquilo. Ela passa por cima de tudo e todos pra conseguir o que quer. E não importa de magoar pessoas, ela não se importa de passar por cima de ninguém ou prejudicar as pessoas de forma geral, porque ela quer o que ela quer e nada no mundo vai parar ela. Ela tá com essa ideia de sucesso desde que ela é criança na cabeça. Então ela vai atrás disso. Nossa, ela agarra cada oportunidade com unhas e dentes e ela, desde o início do livro, ela fala muito claramente que ela não acha nem um pouco errado usar as pessoas para os fins que ela busca, porque na indústria em que ela tá pretendendo entrar, tudo funciona dessa forma, todo mundo se usa para alcançar os seus objetivos, então ela não vai ficar para trás. Mas eu acho isso muito interessante como não tem um desenvolvimento que acontece para ela ter essa conclusão. Porque assim, a mãe dela morre
E tudo bem, ela cria essa idealização, eu acho, na cabeça dela, porque a mãe dela tinha esse sonho de ser uma atriz muito famosa e ter dinheiro, ter uma casa boa. E uma vida muito glamurosa, eu acho que ela idealizou bastante isso também, Só né? que ela perdeu a mãe muito nova. E eu fico pensando, ela era uma criança. Ela tinha 9 anos, pelo que eu me lembro. E depois disso, ela foi uma criança e ela teve esse ímpeto, essa necessidade de logo se aproveitar de uma situação e de uma pessoa pra conseguir crescer independente. E ela fez tudo que ela podia fazer, ela fez. É. Isso que é o mais chocante pra mim, que no início eu fiquei bem chocada com essa parte. Sim. Porque ela era muito nova e ela sempre teve esse mindset de vou passar por cima de tudo e todos pra conseguir o que eu quero. Eu acho que do que ela conta também, logo no início, é que ela sempre reparou que ela era uma menina muito bonita e que isso levava ela a lugares que ela tinha vantagem perto das outras meninas. Então, ela logo aprendeu a usar essa beleza dela a favor dos objetivos. E daí, assim, ela ia E agora, se parando pra vendendo e pensar, usando as pessoas. Talvez esse foi um defeito do livro, porque ela não teve uma grande evolução. Não achei, pelo menos. Eu achei que no final, quando ela tava mais velha, conversando com a Monique, tudo bem. Mas ao longo do livro, conforme anos iam se passando, ela não teve Ela um sempre foi a amadurecimento. mesma. Ela sempre foi a mesma. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Mas é mesmo. Ela foi a mesma pessoa com o mesmo mindset. Do início ao fim. Então, isso é um ponto um pouco negativo, porque eu acho que eu esperava que ela tivesse um amadurecimento, um momento assim de caiu a ficha, que não dá pra ficar usando as pessoas, sabe? Parece que não, ela vai até o fim da vida pensando isso e é isso aí, né? Então. Mas enfim, a grande questão com a personagem Evelyn é o que. Até a gente ficou pensando se isso seria um spoiler ou não, mas depois pesquisando chegamos à conclusão que não. Mas até pro início da trama ela se descobre uma mulher bissexual. Então isso já é uma grande mudança na vida dela. Que ela percebe isso e meio que bagunça tudo que ela já pensou que seria a vida. E ela é aquele tipo de personagem forte que muitas pessoas, ao se descobrir bissexual, sei lá, entraria em pânico, principalmente por viver naquela época tão antiga, de tanto preconceito, de ser um lugar tão difícil para pessoas LGBTs, que ela não se abala com essa informação. Ela fica tipo, ok, eu tô amando essa pessoa e vou ficar com essa pessoa. Ela não tem essa necessidade de não, vou me esconder, vou tentar... Sim. Sei lá, vou tentar me distrair, vou tentar não pensar sobre isso, sabe? Vou tentar não amar essa pessoa. É que eu acho que nesse ponto reforça a personalidade meio fria e calculista dela, porque ela era uma pessoa muito estrategista em geral. Quando ela percebeu, ok, eu gosto dessa pessoa, sou bissexual, cheguei a essa conclusão, como que eu vou viver a minha vida agora a partir disso? Parece que ela não perde tempo, entre aspas, pensando em nada dos próprios sentimentos. Não. Ela só segue... Ela é meio robô, né? Ela só segue pensando, nossa, tá, como é que eu posso fazer isso funcionar agora na minha vida sem eu perder os meus trabalhos, sem eu perder a minha credibilidade? Porque naquela época, só o fato de ser mulher já era algo muito difícil. Imagina, então, uma mulher LGBT. Então, ela parece que ela vai por esse caminho, sabe? De constatação. Não é um descobrimento, é uma constatação. Ela percebe, tá... Eu sou bissexual, me apaixonei por essa pessoa, como que eu vou viver um romance com ela agora sem perder tudo? E ela vai nessa. Só que ao mesmo tempo que eu acho que ela é estrategista e ao mesmo tempo tu até admira um pouco ela por ela ser tão confiante em todos os sentidos. Por um lado, sim. Tu fica julgando ela também porque ela não é nem um pouco empática com o sentimento das pessoas ao redor dela. Ela espera que todo mundo vai entender isso. E que todo mundo pense como ela, né? Todo mundo pensa como ela, tipo, sim, vou ignorar meus sentimentos, vou ignorar o que nós temos. E eu vou ter que aceitar isso. Sim, entrar Nesse eu acho mindset dela. Ela espera que todo mundo ao redor dela ache que é ok, tudo isso que ela tá fazendo. Sim, que apesar entre na estratégia dela. Isso eu acho meio apesar dela mesma estar se violando, se tu parar pra pensar. Pois é, verdade. Porque a maior parte do livro é ela se violando. Ela se colocando em situações de até abuso, se tu parar pra pensar. É verdade. E ela quer que as pessoas achem, ok, vai lá. Faz isso, sabe? Porque eu vou estar super bem com isso. Pois é. Vai lá. E eu acho que ao longo da vida, ela toma alguns tapas na cara da vida
que eu esperava até que ela fosse aprender. É, Os tapas na cara da vida, sabe? E não. Do tipo, olha, para de ser tão fria e calculista e esperar que todo mundo entre nessa tua estratégia. Não é que ela pensa, meu Deus, isso deu errado. Por que deu errado? O que eu fiz? E reflita sobre isso. Não, ela simplesmente, tá bom então. Tu vai sair da minha vida, então sai da minha vida. Eu vou viver minha vida aqui. Acho que a única pessoa que ela realmente considerou foi o grande amor da vida dela, que daí vai ter que ler o livro pra saber, né? Que a gente não vai contar. Mas eu acho que essa pessoa que é o grande amor da vida dela, eu acho que é a única pessoa que ela realmente pra refletir um pouquinho os próprios atos e se rever, assim, sabe? De pensar, talvez ali eu errei, vou ter que pedir desculpas. Mas olha, demora, né? Demora muito. Demora, tipo, 30 anos pra ela perceber e se repensar e tal. Então, a gente vai acompanhando todo um desenvolvimento da personagem, só que não é bem um desenvolvimento, porque ela não cresce tanto mentalmente, né? Muitas coisas ao longo da vida dela, por justamente ela ficar se colocando nessa posição de quero crescer, quero ganhar tudo que eu tenho direito que eu quero ganhar. E dane-se todo mundo. Basicamente, esse é o mindset dela. E é por isso que eu acho que a Valen falou que realmente é uma relação de amor e ódio por ela. Que em vários momentos tu fica, poxa, Evelyn. Mas ao mesmo tempo tu fica, mas ela é muito forte. A gente entende algumas coisas e até admira, que nem tu falou antes, de ser tão focada e ela nunca duvida do potencial dela. Ela é muito determinada, né? Nossa, demais. E eu admiro isso nela, porque ela nunca se bota numa posição de vítima, uma posição de... Isso é verdade. Fraca, digamos assim. De tipo, coitadinha de mim. Estou com pena de mim. Até quando surge uma colega no filme que é melhor que ela, digamos assim, ela não fica pensando, ai meu Deus, ela é melhor do que eu. Ela tem esse, não diria que é medo, mas ela só pensa, tipo, como que eu vou fazer pra ser melhor que ela? De novo. E me destacar. Fria, calculista, estrategista. Total. Ela vai montando sempre uma estratégia mas ela nunca da vida. Mas ela nunca vai pensando, meu Deus, eu sou mais fraca que ela. Ela não dá espaço pra ter sentimentos. Agora a gente tava pensando aqui, realmente pode ser que ela, na cabeça dela, ela acha que ela é um robô, né? Porque ela não dá espaço. Não. Ela aceita como as coisas são. Isso é muito louco. Muito louco mesmo. Gente, foi até insano ler esse livro pela essa perspectiva. E todo mundo ao redor dela parece que é... Por causa desse contraste maluco, eu acho que todo mundo fica um pouco mais sensível. Talvez. Ao lado dela. Pode ser, verdade. Mas... Porque as principais pessoas que vivem ao lado dela durante a vida toda dela são pessoas muito mais sensíveis do que ela. Eu acho que ela compensa um pouco nisso. De que ela é tão fria, então os amigos e as pessoas que vão estar em volta dela são pessoas bem mais sensíveis, mais empáticas, que puxam um pouco ela pra esse lado mais... Humano, exatamente. E a trama em si, que nem a gente falou, teve muitos acontecimentos, né? É uma vida de uma pessoa, mas... Só o fato de ter os 7 maridos já desenvolve muita história. E ainda tem mais, porque não é só isso, que nem a gente falou, é só a camada superficial. É uma história bem recheada. Sim, de acontecimentos. Digamos que tu lê um pouco o livro, que é que nem eu falei, que eu tava no 3º marido e tinha acontecido muita coisa. Muita coisa mesmo, em muitas poucas páginas até, se for parar pra pensar. Cada capítulo era uma bomba, acontecia tanta coisa com ela, parecia que a vida dela dava um 360. Sim. E ainda tinha mais, tinha todo o resto do livro pra ler. É verdade. É uma trama muito envolvente, em todos os sentidos. Eu queria muito saber como é que ia acontecer, e eu também tinha muita curiosidade pra entender por que a Monique foi selecionada pra escrever a biografia. Ah, sim. Tem esse grande fator que fica pairando no ar durante todo o livro, que eu ficava o tempo inteiro pensando, o que aqui é uma pista sobre o porquê a Monique foi escolhida. Eu ficava prestando atenção em vários detalhes pra tentar achar a resposta antes do final. Só que é só nas últimas páginas que explica o porquê. E pra mim foi bem chocante. Eu não tava esperando aquela resposta. Por isso eu acho que o plot do livro,
Na verdade, os plots, né? Porque tem mais de um no final. Mas eu achei que foram bem surpreendentes. Eu também. Não foi, assim, uma coisa que eu já tava imaginando que seria, sabe? Quando chegou lá, eu pensei, uau, não tinha pensado nisso, sabe? Foi bem surpreendente. Nem passou pela minha cabeça essa hipótese. Então, acho que, num geral, é uma história bem criativa. E totalmente imprevisível. É. Eu já tinha uma noção sobre o contexto do romance dela ser bissexual e a história meio que se desenvolveu a partir disso. Uhum. Mas se eu não soubesse nem desse contexto, eu não teria visto chegando. Eu também não. Esse romance. Seria chocante também. Seria chocante também. Porque a narrativa não é, de forma alguma, previsível. Ela é muito altos e baixos. Sim. E ao mesmo tempo, mesmo sendo tão criativa, eu acho que consegue ser fluido e ser realista, sabe? Apesar de ser algo tão inesperado, quando acontece, tu consegue claramente imaginar aquilo acontecendo na vida real. Eu achei bem realista a história, por mais louco que fosse. Mas eu tenho esse negócio que eu acho que Hollywood, principalmente nos anos 50, que era exatamente assim. Que as pessoas eram assim, que nem ela. Eu acho que era uma coisa do show business naquela época. Eu acho que ainda Hollywood é um pouco assim. Eu acho que tu tem que ser um pouco fora da tua cabeça pra conseguir se dar bem. E tem que ser estrategista, sem dúvida. De tu saber se aproximar das pessoas certas, de tu saber jogar esse jogo. Porque não acredito que seja só talento que vai te levar até onde tu quer ir, né? Eu acho que é muito jogo de cintura e tu saber se aproximar das pessoas certas. Total, tanto que já ouvi várias músicas e vi várias referências a Hollywood no sentido, assim, como se fosse uma metáfora que as pessoas que estão lá são vampiros. Que estão sempre te sugando, sabe? As pessoas estão querendo te sugar. E daí cabe a ti saber se virar e ser um vampiro também. Porque se tu não for, tu vai acabar sendo totalmente sugado e já era, sabe? Então acho que ela representa muito a Evelyn, como é essa indústria, né? Tudo que aconteceu com ela revela muito da realidade. E todo mundo que está envolvido da indústria, de alguma forma no livro, é da mesma personalidade quase. Todo mundo... Tem que ter esse mindset, né? Tem que ter um desvio de caráter. Ninguém é 100% honesto e ou bem da correto. cabeça. Não, parece que cada um é meio mais louco. Principalmente as pessoas que se envolvem no show business em específico, parece que cada um é pior que o outro. Sim, porque tu tem que ter uma noção do que fazer, a hora que tu vai fazer, com quem tu vai fazer, e que uma pessoa que é super correta, super honesta, cheia de valores, ela não vai se dar bem nesse espaço. Então, é bem interessante. Eu acho que todo esse background da autora ter trabalhado em Hollywood também foi algo que fez muito sentido pra mim, porque agora quando a gente tava pesquisando sobre ela e tal, a gente viu que ela trabalhou em Los Angeles, e isso pra mim fez muito sentido, porque eu pensei, então, por isso que ela consegue retratar com tanta veracidade as coisas. Porque ela deve ter visto e conhecido tanta gente maluca. Nossa, sim, exato. Nossa, que ela deve saber. Uma coisa muito... Sério, Hollywood pra mim é como se fosse aquele joguinho do Pac-Man, sabe? Tu vai comendo assim, pum, 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 as pessoas até tu sobrar e ser a pessoa mais relevante do mundo. Me passa bem essa mensagem mesmo. Enfim, eu acho que cabe ressaltar aqui também que o final, ele é um pouco... Que nem eu disse, os plots, eu acho que são surpreendentes, mas o final é um pouquinho cansativo. É um pouquinho cansativo porque tu já tá louco pra saber. Chegou ali no final, nossa, tu tá ávido pelas respostas e daí a autora dá mais uma enroladinha. Tá bom, quero saber logo, sabe? Sim, tu fica, tá bom, querida. Termina. Então, chega. Isso foi um ponto um pouco negativo pra mim. Mas, num geral, é uma boa trama. Eu também tive a mesma perspectiva sobre o final, mas eu achei que, de forma geral, foi uma boa conclusão pra história. Sim. Eu achei que tudo fez muito sentido. Também acho. Então não me decepcionou. Não, pra mim também não. Eu acho que foi bem no que eu tava esperando. A nível de expectativa com plot twist, entregou. Entregou. E pesquisando de novo por causa do episódio, a gente viu que vai sair um filme também desse livro, que vai ter uma adaptação que a Netflix vai produzir. Sim. E que a própria autora do livro vai ser uma produtora executiva, e a Anna Kendrick, que vai ser a diretora.
que é aquela atriz, pra quem não conhece por nome, mas talvez conheçam com essa referência que eu vou fazer. Pra mim, ela é a atriz daquele filme Pitch Perfect. Sempre que falam nela, eu lembro desse filme aí. Eu acho que esse é o primeiro filme que ela vai fazer como... Não, acho que ela vai fazer outro como filme diretora. Na minha cabeça, ela tinha feito um filme como diretora de um serial killer até. Aí Mas posso estar viajando, talvez não seja nada a ver. Aí a gente já tá jogando no ar, porque essa parte a gente não pesquisou. Mas ela é bem conhecida. Será um bom filme e estou com expectativas de que vai ser bem retratado, porque o livro tem muitas descrições das aparências das pessoas, dos lugares, das roupas. É um livro bem visual. Eu acho que vai ser um visual bem bonito, bem chique. Sim. Acho que Old Hollywood tem um charme, né? Tem um charme. Vamos falar a real. Sim. Por fim, eu acho muito importante também destacar que esse livro tem uma relevância muito grande no âmbito da comunidade LGBT. Porque todo o contexto de trazer o descobrimento dela como uma pessoa bissexual, eu achei muito bem desenvolvido. Porque em certo momento ela se descobre apaixonada por uma mulher e tudo o que se desenvolve a partir dali até o fim da vida dela tem traços de preconceito que a sociedade ainda perpetua muito contra pessoas bissexuais. Aquela falsa ideia de que, se a pessoa é bissexual é porque ela não sabe o que ela quer. Ou, se ela é bissexual e tá namorando um homem, então ela é hétero. Se ela tá namorando uma mulher, então ela é lésbica. Sabe? Então acho que todas essas questões, né, de quem é bissexual e passa, eu acho que retrata bem no livro. Eu acho também. Eu acho que fica muito... toda essa parte que ela mesma aborda até no livro várias vezes, de que ela não é uma coisa definida, que geralmente quando as pessoas, principalmente naquela época, e hoje em dia também acontece, quando as pessoas descobrem que alguém tá com uma mulher, as pessoas falam, é lésbica, ele é gay. Sim. Eles descartam totalmente a possibilidade da pessoa ser bissexual. Verdade. E até hoje as pessoas fazem isso, sabe? Querem colocar as pessoas numa caixinha. Numa caixa específica, né? Até quando tu... acho que se assume, que as pessoas falam, tá, então tu é lésbica? É, verdade. Então tu não vai mais se interessar por homens, e não é assim, sabe? Em geral, essa orientação sexual é muito negligenciada, porque, que nem tu disse, quando a pessoa vai se assumir e contar pras pessoas, isso é sempre tão escanteada, a possibilidade da pessoa ser bissexual, que ela tem que ficar reafirmando o tempo inteiro. Não, mas espera aí, eu gosto de homens e gosto de mulheres. E eu acho que as pessoas ainda hoje ficam sendo juiz da sexualidade alheia. A pessoa fala, sou bissexual, mas daí a pessoa fala, mas tu só fica com homem, tu só fica com mulher. Sim. Então tu não é bissexual, tu é lésbica. Tipo assim, até hoje as pessoas implicam com esse tipo de situação. As pessoas adoram ser fiscal. Exatamente. Outro, né? Em tudo que é coisa. Então, orientação sexual é mais uma delas. Fora as pessoas que dizem, mas é só uma fase, isso vai passar, sabe? É tão chato. E eu acho que o livro retrata muito bem esses dilemas, essas dificuldades de ter que ficar o tempo inteiro se reafirmando, porque parece que as pessoas estão duvidando de ti. Acho que é muito difícil mesmo. E eu acho que também teve uma representação muito crua do que era ser uma pessoa LGBT nos anos 50. Sim, tem esse detalhe também, né? Porque se é difícil hoje em dia, eu não consigo imaginar como Naquela era época. Antigamente. Era num lugar muito pesado que ela falava, que eu acho que era real. Que não era tipo, não é que a gente vai poder se amar livremente, não. Vão internar a gente num hospício, vão tirar tudo que a gente tem. Exatamente. Tipo, nossa vida vai acabar por causa disso. Era uma coisa muito mais pesada do que é hoje em dia, no sentido de isso nunca pode ser descoberto. Porque se as pessoas souberem disso, vai ser um problema gigantesco. A nossa vida literalmente acabou. Não tem mais emprego, a pessoa pode ser internada. Enfim, porque eu acho que nessa época ainda era muito visto como uma doença. Como um desvio de personalidade, um desvio de caráter. Como se isso fosse uma aberração. A pessoa que é qualquer coisa que não seja hétero é uma grande aberração. Então, acho que esse é um ponto interessante também. Enfim, eu acho que esse livro, pra mim, é uma leitura que eu recomendaria, porque eu achei bom o contexto geral de narrativa, trama, assuntos que são abordados. Eu recomendaria que lessem, mas não é um livro também assim que eu vou dizer, uau, dei 5 estrelas. Eu acho que eu daria um 3,5, no máximo 4. Mas... Eu não sei se seria 4, sendo bem sincera. 3,5 tá bom. 3,5 tá bom.
E se você concorda com as nossas reflexões, discorda de algum ponto ou pensou em algo que a gente não falou, por favor, deixe nos comentários. O nosso intuito é criar um espaço de troca de ideias e opiniões sobre literatura. Se você gostou, não deixe de compartilhar o episódio com seus amigos. Isso nos ajuda a continuar incentivando a leitura. Obrigada por escutar até aqui e até o próximo episódio. O Tá na Estante é um podcast independente, produzido por Carolina Soni e Valentina Refosco, e está disponível no Spotify e no YouTube. Siga nossas redes sociais, @tanaestantepod, para acompanhar todas as novidades e outros conteúdos. Nos vemos no próximo livro!